gostaria de saber aqui quantos de vocês que já tiveram na sua família ou no seu ciclo de relacionamento uma pessoa que te preocupou pela mente fraca que essa pessoa tem. Alguém que é facilmente influenciado por outros e está indo por um caminho perigoso, e você conhece essa pessoa e fala: Deus tem misericórdia, porque essa pessoa tem uma mente fraca, ela vai ser facilmente levada para o buraco. Você conhece pessoas que têm uma mente fraca e são facilmente induzidas pelo outro? Levanta a mão assim, ó. Você conhece? Isso nos deixa preocupado, né? Da mesma forma que uma pessoa que tem uma mente fraca pode ser influenciado por pessoas erradas para cair no buraco, essa pessoa que tem uma mente fraca, ela está totalmente vulnerável para ataques do inimigo. Uma pessoa com uma mente fraca, ela é facilmente enganada pelo diabo, manipulada pelo diabo, e aí vai por caminhos perigosos e passa por situações problemáticas na sua vida. É exatamente por isso que Deus colocou em meu coração de, durante todo esse mês de julho, nós trabalharmos com os irmãos uma série de mensagens com esse tema: mente forte. A nossa mente precisa ser uma mente forte, não uma mente fraca. Não podemos dar acesso para pessoas maldosas e muito menos para o inimigo ter acesso à nossa mente e à mente das pessoas que nós amamos. Quantos podem dizer um amém sobre isso? Você quer ouvir essa mensagem? Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Eu quero ler o texto junto com os irmãos de Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo de número 23. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo de número 23, diz assim: a sugestão pareceu-me boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Aí eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram ali alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá, ela é uma terra boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso que Ele nos trouxe do Egito para nos entregar aqui nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde que nós iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando eles disseram: o povo é mais forte, é mais alto do que nós, as cidades são grandes como os muros que vão até o céu, e vimos ali também os Enaquins. Bote a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, é o momento da sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, Pai, traz direção e resposta para a nossa vida, e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua poderosa palavra, de modo que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala do desafio que os israelitas encontram no meio da travessia, do caminho entre o Egito e a terra prometida. Eles estavam na travessia do deserto, uma travessia que deveria de durar aproximadamente 40 dias, e ela dura 40 anos.
Por que uma travessia que deveria de durar aproximadamente 40 dias dura 40 anos? Foi por causa dos inimigos que eles encontraram no meio do caminho? Dos adversários que eles enfrentaram do lado de fora? Não. Eles demoraram 40 anos uma caminhada que deveria de se fazer em 40 dias por causa de um inimigo do lado de dentro. E esse inimigo chama-se mente fraca. Muitos hoje estão demorando demais a viver uma conquista, o cumprimento de uma promessa. O tempo está passando, está passando, está passando, e parece que nada muda e acontece em sua vida. E por que será que nada muda e nada acontece no meio da sua trajetória? Será que é por causa dos inimigos que você tem enfrentado do lado de fora? Será que é por causa dos adversários que você se depara no meio do caminho? Eu acredito que muitas pessoas não estão vivendo o que deveriam de estar vivendo por causa do problema da mente fraca. Não tem nada a ver com os inimigos do lado de fora, tem a ver com uma mentalidade fraca. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra como agem pessoas que têm uma mente fraca. Como pensam pessoas que têm uma mente fraca e são facilmente manipuladas pelo inimigo. Uma pessoa que tem a mente fraca, ela pensa toda hora em querer voltar para trás. Eles estavam no meio do caminho e aí eles começam a reclamar e dizer: era melhor quando nós éramos escravos no Egito. Era melhor quando nós estávamos lá. Isso é a característica de uma pessoa que tem mente fraca. Se você é daqueles que fica falando: quando eu estava no mundo era melhor, quando eu estava lá eu não tinha esses problemas, esse é um sinal que o inimigo está encontrando acesso na sua mente para te manipular. Mente fraca. Deus não nos chamou para olhar para trás, Deus nos chamou para olhar para frente. Deus não te chamou para poder andar para trás, Deus te chamou para andar para frente. Nós não somos caranguejo que anda para trás. Nós somos mais do que vencedores. E os mais do que vencedores fazem exatamente como o apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo, olho para frente, prossigo para o alvo, olho para frente, prossigo para o alvo. É prosseguir para o alvo. Eu quero que você pense: o que tem prevalecido em sua mente? O pensamento de querer voltar para trás e fazer tudo que você fazia quando você era escravo? Voltar a ser tudo aquilo que você era quando você estava totalmente escravizado nas mãos do inimigo? Se esse pensamento tem sido constante na sua mente, é um sinal de que a sua mente pode estar fraca. O segundo tipo de pensamento de uma pessoa que tem a mente fraca é que tudo que essa pessoa inicia logo pensa em desistir. Os israelitas tinham começado a sua caminhada com o sobrenatural de Deus, e no meio do caminho eles pensam em desistir. Começam animados demais. Sabe como foi o início dessa caminhada? Deus tira eles da escravidão do Egito, abre o mar vermelho, faz sinais e maravilhas no meio de Faraó. E quando eles atravessam o mar em pé enxuto e chegam do outro lado, diz a Bíblia de que o povo dançou. Miriam cantou e dançou, o povo cheio de alegria e entusiasmo. Mas isso foi no início. Quando chega no meio do caminho, eles pensam em desistir. Característica de alguém que tem uma mente fraca. Quantas vezes você começou algo muito animado,
Você viu Deus abrir uma porta para você. Você viu Deus colocar você em uma posição que você sempre sonhou. E no início você ficou super entusiasmado com aquilo. Super entusiasmada, feliz demais. Aí quando chega agora no meio do caminho, você está querendo desistir. Quando chega agora no meio do caminho, você está querendo largar tudo. Lembra de como foi o início? Você sempre sonhou estar onde você está. Você sempre buscou chegar na posição que Deus te colocou hoje. Se alegrou no início, agora você quer parar tudo no meio do caminho. Se você está pensando em parar, é sinal de que a sua mente está fraca. E o diabo está querendo te manipular. Quantas conquistas que você experimentou porque você não parou? E quantas conquistas você deixou de ter porque você desistiu no meio do processo? A pergunta é: você vai desistir de novo? Você vai deixar essa história se repetir na sua vida? Começa e para, começa e para, começa e para. Vai se repetir de novo com você? O terceiro sinal de uma pessoa que tem a mente fraca é que ela vive pensando que as coisas consigo não dão certo. Eu chamo isso também de uma mentalidade ingrata. Ah, nada dá certo para mim, Deus não me ama. Eles estavam dizendo aqui: olha, Deus nos odeia. Como assim? Deus odeia como? É porque eles só estavam olhando aquilo que não estava dando certo, ao invés de olhar as coisas boas que Deus fez. Alguém que tem a mente fraca só olha os problemas, só olha o que está dando errado, só olha o que não está bom e não consegue focar nas coisas boas que Deus está fazendo. Como que você acha que Deus não te ama? Lembre um pouco quantos livramentos que o Senhor já te deu. Lembre de onde Deus te arrancou. Ele te arrancou com mão forte daquele lugar. Deus fez coisas tremendas e lindas na sua vida. Como pode você deixar o inimigo colocar na sua mente de que Deus não te ama? É porque ele quer fazer você enxergar só as coisas que não estão dando certo. Sinônimo de alguém que tem uma mente fraca. Não podemos permitir isso, irmãos. Existem coisas boas que Deus tem realizado na sua vida. Tudo que Jesus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só isso já seria o maior dos motivos do amor de Deus por nós. Como pode eu deixar o inimigo colocar na minha mente de que Deus não me ama? De que Ele faz por todo mundo e não faz por mim? É uma mente fraca que pensa assim. E é facilmente manipulada pelo inimigo. Aí pensa em desistir no meio do caminho, pensa em voltar para trás. Uma pessoa que tem a mente fraca, ela vive com pensamentos rebeldes. No versículo 26 diz: vocês, contudo, não quiseram ir para o que Deus tinha direcionado para ir, mas se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus. Uma pessoa que tem a mente fraca, ela está sempre indo na direção contrária à direção que o Senhor lhe dá. Mente fraca. Deus fala, faz isso, e aí você quer fazer aquilo. Deus fala, é dessa forma, e você fala, não é, eu quero fazer da minha forma. Facilmente manipulado pelo inimigo. Se você quer ter uma mente forte,
Não deixe o inimigo levar você a fazer coisas que são contra a direção que Deus tem lhe dado. Porque se você faz coisas assim como esse povo fez, em uma direção contrária à direção que Deus tem lhe dado, isso é a prova de que você tem uma mente fraca. E o diabo te manipula. Alguém que tem uma mente fraca tem pensamentos constantes de murmuração. No versículo de número 27 está aqui a prova. Queixaram-se em suas tendas. É mais ou menos assim. Estava no almoço de domingo em casa, na mesa, e começam a reclamar. Nada acontece. Deus não está fazendo nada. Ai, meu Deus. Aí aqui eles disseram aqui, ó. O Senhor nos odeia. Deus odiava eles, irmãos? Claro que não. Deus odeia você, irmão? Claro que não. Mas uma pessoa que tem a mente fraca, ela abre a boca para falar besteira constantemente. A sua boca fala aquilo que o seu coração e a sua mente estão cheios. Então, quando você reclama muito, quando você murmura muito, é porque a sua mente está tomada de coisas que o inimigo lançou. E isso não leva você a bons resultados na vida. Não te leva a experimentar coisas boas. Pelo contrário, isso vai atraindo mais coisas ruins até você. Uma mente fraca sempre está reclamando e murmurando contra o Senhor. Uma mente fraca vive com pensamentos de incredulidade. Olha o versículo de número 30 a 33, o que diz. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Josué aqui está dizendo, olha, Deus prometeu que ia lutar. Deus prometeu que iria fazer. Olha o outro versículo. Também lá no deserto, vocês viram, vocês experimentaram como o Senhor, seu Deus, carregou vocês como um pai carrega o filho, por todo o caminho que percorrerem até chegarem aqui. Deus cuidou de você até você chegar aqui. Deus te deu livramentos grandiosos. Deus trouxe provisão para você quando você menos imaginava. Deus abriu uma porta para você que você estava orando para Ele abrir e Ele abriu. É mais ou menos isso que Josué estava dizendo. Mas olha o versículo de número 32. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor seu Deus. Mente fraca. Apesar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, as pessoas não acreditam de que Deus é poderoso para as livrar. Apesar de tudo que o Senhor fez, até você estar aqui, você ainda tem dúvida no seu coração quanto ao Senhor. Você ainda tem dúvida se Deus pode te livrar dessa situação que você está passando. Por que que tem dúvida? Mente fraca. Agora, no meio desse povo de mente fraca, tinham dois homens que tinham a mente forte. Quem eram esses dois homens? Josué e Calebe. Como é o pensamento de pessoas que têm uma mente forte? Eu vou dizer como é o pensamento de pessoas que têm uma mente forte. Pessoas que têm uma mente forte, elas pensam na grandeza de Deus e não na grandeza dos problemas. Enquanto os israelitas com mente fraca estavam olhando os gigantes que tinham no meio do caminho, os adversários, as dificuldades, Josué e Calebe estavam olhando a grandeza do Deus que os chamou um dia. Uma pessoa que tem a mente forte, ela não olha a grandeza dos problemas, ela foca na grandeza do Deus que ela serve. Você está entendendo, irmão? É assim. Porque se você ficar olhando os problemas como algo grande demais, eles vão engolir você, o diabo vai manipular a sua mente. Diminua os problemas e aumente a sua confiança em Deus. Nós olhamos a história do Davi. O Davi, quando é convidado
por seus irmãos para ir no campo de batalha levar um lanche. Ele vê os seus irmãos e mais um monte de soldados de Saul, fortão demais. Soldados muito fortes ali, tremendo de medo, porque estão vendo Golias, e eles estão amedrontados com o tamanho do Golias. Escute, não adianta você ter um corpo forte, se você tem uma mente fraca. O diabo te destrói por causa da sua mente. Não adianta você ter um corpinho bonito e dinheiro no bolso, se você tem uma mente fraca. O corpo bonito e o dinheiro no bolso não te ajuda contra os ataques do inimigo na sua mente. É preciso ter uma mente forte. Davi, ele não era igual aos soldados de Saul, forte, treinados. Davi era um menino, franzino, mas ele era um menino franzino, com uma mente forte. A prova de que Davi tinha uma mente forte é que quando todo mundo estava olhando Golias, tremendo de medo, porque estava olhando a grandeza do Golias, o Davi chega e diz, quando olha para a grandeza do Golias: quem é esse filisteu incircunciso para querer afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou para dentro dele, vou derrubar e arrancar a cabeça desse filisteu incircunciso, porque o Senhor me dará vitória sobre ele, aleluia. É olhar a grandeza de Deus. Você entende? Não a grandeza dos problemas. Eu ouvi a história de um menino que estava em casa, e o pai estava com uma luta, porque o menino não queria ir para a escola. O menino todas as vezes chorava: não vou para a escola, não vou. E depois de alguns dias o menino não indo para a escola, o pai olha o filho no horário da escola, olhando na janela com um binóculo, e as lágrimas correndo nos olhos do filho. E o pai fala: filho, o que você está vendo aí? E o menino fala: pai, lá ó, eu não quero ir para a escola por causa daqueles meninos. Quando eu passo ali na esquina, eles implicam comigo, eles vão me bater. Olha o tamanho deles, pai. Olha o tamanho daqueles meninos, eles são maior do que eu, e eles implicam, eles vão me bater. É por isso que eu tenho medo de ir para a escola. E o pai falou: meu filho, vamos fazer uma coisa. Pega esse binóculo e vire ele do lado ao contrário. Então ele virou o binóculo do lado contrário. E quando ele virou, ao invés de enxergar aqueles meninos grandão, ele enxergou os meninos pequenininhos. E o pai falou: o que você está vendo, filho? E o filho falou: pai, eles diminuíram. E o pai falou: pois é, você é maior do que eles. Você vai para a escola e eles não vão mexer com você, porque você é muito maior do que eles. Você sabe o que algumas pessoas estão precisando fazer? Virar o binóculo, porque você é muito maior do que os problemas que estão querendo te engolir. Você é maior, a própria Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você é maior do que tudo isso que você tem vivido. Você é maior, e você precisa virar o binóculo para entender de que Deus vai cuidar de você e te dar livramento no meio do caminho. Mente forte. Uma pessoa que tem a mente forte, ela sabe virar o binóculo. Uma pessoa que tem a mente forte, ela pensa positivamente a respeito do futuro. Os israelitas, mente fraca, eles estavam pensando no passado e em todo o sofrimento do presente. Agora, Josué e Caleb, eles estavam pensando positivamente no futuro. Quando a gente chegar naquela terra que mana leite e mel, nós vamos comer do melhor da terra. Nós vamos desfrutar o melhor. Alguém que tem uma mente forte está olhando positivamente, enxergando o futuro. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É olhar o futuro cheio de expectativa. A Bíblia diz que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E é isso que fazem pessoas de mente forte. Elas olham para o futuro cheias de esperança.
elas não ficam travadas nas dores que estão sofrendo no presente. Porque se você ficar travado nas dores e lutas que você está sofrendo no presente, a sua mente vai enfraquecer, o diabo vai entrar e te manipular para você afundar mais ainda. Então olhe o futuro, e enxergue o futuro com expectativa. O melhor de Deus ainda está por vir. Se o Senhor agir em meu favor, ninguém poderá impedir. Olha o futuro. Isso é sinal de gente com mente forte. Uma pessoa que tem a mente forte, ela está constantemente renovando os seus pensamentos, renovando a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas de mente forte, elas renovam os pensamentos. Você sabe aonde que o diabo tem amarrado você? Nos pensamentos do que aconteceu com você no passado. Então ele sempre encontra um buraco para te manipular, porque você não renovou a mente. A sua mente continua travada em dores que você sofreu alguns anos atrás. A sua mente continua travada no abandono que você sofreu alguns anos atrás. A sua mente continua travada na traição que você sofreu alguns anos atrás. A sua mente continua travada em um grande problema que você mesmo entrou com as suas pernas alguns anos atrás. Você entrou numa grande encrenca. Aí Deus quer renovar a sua mente, mas você fica sempre lembrando do passado. Não é por isso que tem que renovar a mente. Deixa Deus trazer o novo para você. Jesus falou, estando com os religiosos da época: eu quero derramar vinho novo. Mas só tem como derramar vinho novo se tiverem odres novos. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque vai se perder tanto o vinho quanto o odre. Jesus estava falando de uma mentalidade nova. O vinho novo eram experiências novas que Deus queria trazer, mas para a experiência nova chegar, a mentalidade precisaria estar renovada. Posso falar uma coisa para vocês? Se vocês querem viver o novo, deixa Deus arrancar da sua mente o velho. Entrega o velho para Deus no altar e se abra para o novo que Deus quer realizar na sua vida. Isso é um sinal de gente com mente forte. Eu estou aberto para viver o novo que Deus tem para mim. Deus tem coisas boas e novas para fazer na sua vida. Seja alguém de mente forte. Seja alguém de mente forte. Por favor, fique de pé.